Neste vídeo, vamos revelar uma verdadeira revolução na guerra moderna. Imagine uma criatura lendária saindo dos mitos eslavos com várias redes, fogo e destruição. Agora, esse nome é uma arma poderosa capaz de devastar a infraestrutura russa na Ucrânia. Uma estratégia ousada criada pelos próprios engenheiros ucranianos, que está mudando o jogo de uma forma que ninguém esperava. Você já pensou em um bombardeiro artesanal que voa como um monstro mitológico, lança bombas precisas e faz ataques suicidas? Parece história de fantasia, mas é real. Essa arma, apelidada de Gorinish, é uma força da inovação ucraniana. Ela torra as estratégias inimigas, desafia defesas estratégicas e compromete a base de uma guerra que ninguém imaginava poder ser tão tecnológica. Tudo isso enquanto o conflito ainda não terminou. Acompanhe comigo dois dos principais protagonistas dessa história, um jovem piloto amador, que virou uma espécie de herói silencioso, e a engenhosidade de uma equipe de especialistas que transformaram uma aeronave de lazer em uma máquina de destruição. Como assim? Uma aeronave que, com ajustes minuciosos, virou um canhão voador capaz de atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. Você consegue imaginar o impacto disso? A tecnologia que antes era apenas para diversão agora se torna uma arma de guerra, mudando o rumo do combate. Vamos falar da origem dessa inovação. Uma aeronave simples criada na França, que foi adaptada para entrar no conflito. Com cerca de 5,5 metros de comprimento, uma envergadura de 9,5 metros e um peso leve aproximadamente 250 quilos, ela serve como uma plataforma flexível. Com um motor de quase 80 cavalos, ela alcança velocidades de até 150 km por hora, e consegue subir a incríveis 900 pés por minuto. Imagine o som do motor rugindo enquanto ela sobe veloz, a sensação de estar em uma máquina que poderia mudar o destino de uma guerra. E quem está por trás de toda essa revolução? Um homem que preferiu esconder sua verdadeira identidade. Nascido na Ucrânia, ele passou sua juventude viajando pelo leste soviético, estudou economia, teve seu próprio império de sucesso e uma vida de luxo. Mas tudo mudou com a pandemia. Sem poder manter seus negócios, ele decidiu aprender a voar e se apaixonou pela aviação. Desde então tudo virou uma missão. Ele treinou, conquistou sua licença de piloto e se envolveu profundamente na nova paixão. Quando a guerra começou, ele viu uma oportunidade, uma chance de usar suas habilidades para um propósito maior. Sem formação militar, ele se ofereceu para lutar, mas sua verdadeira contribuição veio ao transformar sua aeronave personalizadíssima numa arma capaz de golpear o inimigo com precisão cirúrgica. Como uma fera lendária, ele viu potencial no que muitos chamariam de absurdo, transformar um avião doméstico em uma arma de destruição em massa. Ele reuniu uma equipe de engenheiros brilhantes, adquiriu parte do arsenal soviético dos velhos tempos e redesenhou a máquina. Sistemas de autopilotagem, maior capacidade de carga, sistemas de navegação militar, bombas de alto impacto, tudo foi ajustado para que essa aeronave pudesse voar centenas de quilômetros, se infiltrar no território inimigo e destruir alvos estratégicos com precisão letal. Uma espécie de monstro que antes só existia na fantasia, agora aterroriza os alvos de um conflito imprevisível. O resultado? Uma hecatombe aérea não revelada que já causou danos bilionários, e que continua evoluindo sob o silêncio de quem a criou. Como uma lenda urbana se torna uma arma definitiva, e o céu passa a ser o novo campo de batalha. Prepare-se, porque essa história está apenas começando. Até onde a criatividade humana pode chegar em tempo de guerra? E qual será o próximo passo nessa corrida audaciosa pela supremacia aérea? A resposta está sendo escrita nos céus da Ucrânia agora mesmo. Após passar anos fascinado por aviões, Gorinish se apaixonou por voar ainda na juventude. Seu parceiro de treinamento, Mashin, tinha uma paixão de infância pela aviação, decidida aos 6 anos. Mashin passava horas navegando por sites como Fligrader 24, acompanhando o movimento de aviões pela região de Kiev, estudando cada detalhe, cada manobra. Um dia, ao completar a maioridade, entrou na Universidade de Aviação Nacional, conquistando sua licença de piloto em 2017. Seus instrutores ficaram impressionados e ofereceram a ele a chance de ensinar novos pilotos. Ele aceitou, primeiro como instrutor de instrumentos, depois como instrutor de multimotores, e também de voos noturnos. Treinou centenas de estudantes, incluindo Gorinish, até que recebeu uma proposta ainda mais empolgante: pilotar um Boeing 757 na recém-criada Supernova Airlines. Em 2022, ele se via pronto para um futuro brilhante na aviação comercial. Tudo parecia perfeito, até que a guerra mudou tudo. Gorinish entrou em 2022 cheio de esperança, participando de um grande projeto de infraestrutura. Mas a invasão da Rússia mudou seus sonhos de forma brutal.
Ele, que nunca tinha tido treinamento militar, decidiu se alistar. Como muitos, queria lutar pelo seu país. Mas Gorinish tinha conexões influentes dentro do governo ucraniano. Um amigo de alta patente lhe ofereceu uma oportunidade única, entrar para as forças especiais e realizar missões de sabotagem e ocupação de territórios inimigos. Ele logo entrou em contato com Mashin, seu antigo instrutor, e os dois começaram o treinamento. Logo foram enviados para a região de Donetsk, onde trabalharam com veículos aéreos não tripulados tipo Avenger. Esses drones leves tinham um alcance estratégico de cerca de 40 km e podiam lançar bombas de até 3,5 kg antes de retornarem ao ponto de origem usando paraquedas. Tudo parecia uma missão comum, até que uma descoberta surpreendente começou a se desenhar. Mas, antes de revelar o que veio a seguir, uma pergunta inquietante paira. Até onde essa história pode chegar? E o que exatamente Gorinish passou a fazer com esses drones? A resposta estaria prestes a mudar tudo para ele. Após anos de sucesso na aviação civil, Gorinish descobriu uma nova missão. Seu desejo de proteger sua terra o levou a uma jornada surpreendente. A pandemia acendeu nele uma paixão por voar. Sem aeroportos comerciais, ele se aventurou com aviões ultraleves, treinando com Mashin, seu instrutor dedicado, que tinha sonhos antecipados de se tornar piloto desde criança. A sensação de voar altas horas, o cheiro de combustível e o frio do ar na pele despertaram nele uma nova esperança. Tudo mudou quando a guerra chegou. No caos, Gorinish viu uma oportunidade que ninguém imaginava. Aproveitando seus conhecimentos e recursos, começou a transformar um avião de recreio francês, o Sky Ranger, em uma arma clandestina. Comprar kits DY por apenas $50 mil parecia loucura, mas era seu ponto de partida. Recrutou engenheiros experientes para modificar cada detalhe. Instalação de sistemas autônomos de pilotagem, maior capacidade de combustível, equipamentos de navegação militares e, claro, espaço para bombas. Imagina só, um avião que antes era uma simples máquina de lazer, agora carregava a esperança de mudar o rumo de uma guerra brutal. Cada peça, cada ajuste, era uma batalha contra o tempo. Gorinish sabia que precisava de poder de fogo suficiente para alcançar cidades inimigas e devastar infraestruturas estratégicas. Como uma reviravolta chocante, seu projeto secreto deu seu primeiro grande passo, um drone bombardeiro capaz de voar centenas de quilômetros na zona de combate. Porém, o que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. Enquanto engenheiros ajustavam o aparelho, uma nova oportunidade surgiu. Acreditavam que essa arma poderia ser decisiva na luta, mas precisaria de uma aposta maior. O verdadeiro seu objetivo era criar uma ave de guerra que pudesse entrar silenciosamente no território inimigo, executar ataques precisos e desaparecer na névoa da guerra. Uma promessa de destruição invisível. E assim o segredo mais bem guardado de Gorinish começou a tomar forma. O futuro da guerra mudaria para sempre. Mas como um simples avião se transformaria em uma arma de destruição em massa? A resposta revela uma história de coragem, inovação e uma visão assustadora de guerra tecnológica. Você consegue imaginar o que acontece quando o limite entre tecnologia civil e bélica desaparece? Prepare-se, porque essa história vai desafiar tudo o que você pensa sobre o poder do ar. Imagine um mundo onde uma simples paixão por voar se transforma em uma arma devastadora. Você consegue acreditar que um empresário ucraniano criou um bombardeiro caseiro que humilha as defesas russas com explosões que ecoam como trovões distantes? Cansado de invisibilidade e ignorados pelas forças especiais, Goreny e sua equipe continuaram a refinar o projeto, tirando partido de um incidente em Alebug onde um voo kamikaze similar expôs vulnerabilidades inimigas, forçando adaptações rápidas. Agora, acelerando para a ação real, o comandante do 14º Regimento de Sistemas Não Tripulados viu o potencial explosivo daquele bombardeiro e decidiu integrá-lo ao arsenal. O céu acima das linhas de frente russas ficou mais perigoso. Ventos gelados cortavam o ar, carregando o cheiro acre de fumaça e óleo queimado, enquanto fábricas ao longe pulsavam com o rugido de máquinas. Goreny sabia que ajustes eram essenciais. Melhorias na comunicação para guiar o drone com precisão suicida, estruturas robustas para enfrentar tempestades duras, sensações táteis de metal vibrando sob a pressão do vento. Será que um empresário sem treinos militares conseguiria fazer isso funcionar? Ou isso é só um sonho louco? Em poucas semanas as melhorias estavam prontas, lançando o Goreny em missões reais. Imagine o impacto, um drone que mergulha em alvos altos, provocando ruínas que ecoam na humilhação do inimigo. Ventos uivando como lobos famintos, o cheiro de óleo queimado impregnando o ar, sensações de trepidação nervosa enquanto bombas caíam. Missões se tornaram realidade contra ativos russos.
mas escuridão total as envolve, classificadas sem detalhes revelados. Como medir a devastação sem dados públicos? Goreni confirmou ataques a fábricas e arsenais, infraestrutura de óleo e gás, causando danos estimados entre 3 e 5 bilhões de dólares. O aroma de vitória se misturava com o frio do medo. E o que acontece quando a verdade vaza inesperadamente, chocando o mundo? Em abril de 2024, imagens vazaram em canais russos como o Telegram, mostrando uma aeronave leve abatida, de ponta-cabeça em um campo, confirmando o pesadelo. Ventos carregavam grãos de terra, cheiro de combustível derramado marcando o ar, vibrações de derrota pulsando na terra. O blogueiro militar russo Kirill Fedorov postou: fotos apareceram que 100% confirmam a teoria de que a Ucrânia começou a usar aeronaves leves para atacar a Rússia. Como você vê, esta aeronave é equipada com óticas, e uma bomba de explosiva de alta potência está anexada a ela. O espaço destinado ao piloto foi convertido e contém eletrônica. Fedorov notou que as imagens mostram que a nave foi completamente convertida de um plano recreativo simples em um drone bombardier operado remotamente. E se isso é apenas a ponta de um iceberg de segredos que está prestes a afundar impérios? A história que vou compartilhar hoje é cheia de reviravoltas inesperadas, mistérios e estratégias surpreendentes. Imagine um avião de lazer transformado em uma arma secreta que poderia mudar o rumo de uma guerra. Você acredita que uma pequena aeronave, quase invisível aos olhos, pode destruir uma fábrica de importância vital? Prepare-se para descobrir um segredo que pode alterar tudo o que você pensa sobre tecnologia militar moderna. Tudo começou com a detecção de uma aeronave desconhecida, equipada com óculos de alta precisão e uma bomba explosiva carregada de energia. O que parecia ser um simples avião recreativo foi completamente reformulado. O espaço destinado ao piloto virou um ambiente eletrônico avançado, uma verdadeira usina de guerra voadora, operada remotamente. As imagens captadas mostraram que essa máquina havia sido transformada com precisão cirúrgica, um verdadeiro monstro digital saído de um sonho de engenheiros ousados. Mas o mais chocante veio depois. Esse avião, na verdade, era uma aeronave de ataque silenciosa, capaz de voar sem piloto, deixando apenas fumaça de destruição por onde passava. Especialistas em aviação de todo o mundo reconheceram na hora. Era a lendária Sky Ranger. Com sua silhueta quase sutil, poucos perceberam que ela escondia uma arma capaz de ameaçar uma potência militar. E mais, ao analisar as fotos, os analistas descobriram um detalhe peculiar, um adesivo com o rosto de Nikolai Skivaniuk, um influenciador ucraniano famoso. Essa assinatura silenciosa era uma homenagem de Gorinish, o cérebro por trás dessas operações secretas, que envia suas criações para atacar de forma precisa e incrivelmente eficiente. Na manhã de 6 de outubro de 2025, tudo mudou. Uma nova missão foi realizada na fábrica de explosivos de Sedlovov, perto de Nizhny Novgorod, um centro fundamental para a capacidade militar russa. Essa instalação produz materiais essenciais como RDX, usado em explosivos militares, e HMX, frequentemente utilizado em armas nucleares e foguetes. Entre containers cheios de produtos explosivos, as máquinas ali guardadas representam o coração da força bélica da Rússia. E foi exatamente ali que Gorinish decidiu que sua criação visitaria, uma aeronave que sem aviso lançou uma bomba de 42 quilos, deixando um rastro de destruição. Mas isso não foi tudo. Após o ataque, ela realizou uma manobra kamikaze detonando uma carga termobárica oculta, uma explosão que pode pulverizar tudo em seu caminho. A partir daquele momento, tudo mudou. Aqueles que assistiram ao vídeo da destruição sentiram o som ensurdecedor das explosões, o cheiro de fumaça e petróleo no ar, uma mistura de adrenalina e medo. Uma aeronave que parecia trivial se revelou um terror silencioso, uma arma invisível que desafia os limites da guerra moderna. Você acha que esse poder pode ser controlado? Ou será que estamos diante de um novo paradigma de conflitos, onde pequenas máquinas secretas decidem o destino dos gigantes? O que o futuro reserva para as guerras com armas cada vez mais inteligentes e silenciosas? A resposta pode surpreender. Você já ouviu falar de um dragão de várias cabeças que castiga seus inimigos com fogo e destruição? Agora, imagine uma arma tão lendária quanto ela, mas de verdade, uma arma que está mudando o cenário de guerra na Ucrânia. Estamos falando de uma inovação brutal, uma criada por mãos habilidosas que transforma drones tradicionais em verdadeiros ataques de destruição em massa. Parece coisa de filme, mas é real, e está causando devastação incalculável na infraestrutura russa. Como uma criatura mitológica, essa arma voa silenciosamente no céu, mas seu impacto é ensurdecedor. Quer saber como um único aparelho consegue derrubar fábricas inteiras, incendiar tanques e deixar o inimigo impotente?
Prepare-se porque a história que você vai ouvir agora revela um poder que desafia toda a lógica. A criação começa com um avião que parece simples. O Sky Ranger, fabricado na França, é um drone leve, compacto, mas carregado de potencial. Mede cerca de 5,5 metros de envergadura e pesa apenas 250 kg vazio. Sua velocidade de cruzeiro chega a 150 km por hora, e ele consegue subir até 900 pés por minuto. Uma verdadeira maravilha da aviação para quem começou como hobby durante a pandemia. Mas o que mudou tudo foi a decisão de um homem visionário, que após anos no mundo dos negócios e da economia, decidiu transformar essa máquina civil em uma arma letal. Como? Com uma engenharia radical, modificando cada parte do Sky Ranger para suportar bombas militares soviéticas clássicas e o mais importante, incorporando um sistema autônomo que permite que ele voe, ataque e retorne sozinho. Imagine o som de motores ruidosos. O cheiro de gasolina que invade o ar, enquanto engenheiros trabalham madrugada dentro, tentando transformar uma aeronave de lazer em uma arma de destruição em massa. Essa arma pode viajar centenas de quilômetros, carregando uma carga explosiva de aproximadamente 42 kg de alta potência, suficiente para destruir tanques, fábricas e defesas inimigas. E o mais assustador, todo esse processo é feito com uma precisão cirúrgica, sem necessidade de piloto humano a bordo. O próprio criador, cujo nome permanece protegido, revelou uma paixão insana por tecnologia e guerra, alimentada por uma determinação de usar suas habilidades para defender seu país. Quando a guerra começou, esse homem não pensou duas vezes. Ele se uniu às forças especiais ucranianas, levando sua criação a um nível completamente novo. No campo de batalha, seus drones carregaram bombas de alta precisão, derrubando alvos de forma devastadora. Mas a verdadeira brincadeira de gigante veio com uma ideia delirante: criar um bombardeiro capaz de penetrar profundamente no território inimigo, realizar ataques suicidas e deixar uma trilha de caos em seu rastro. Assim nasceu a visão de um avião autônomo, capaz de voar centenas de quilômetros, soltar suas cargas explosivas e desaparecer antes que o inimigo possa reagir. E você, consegue imaginar o som de explosões ecoando na noite escura? Ou frio na espinha ao ver imagens de fábricas incendiando, veículos destruídos e fogo consumindo tudo ao redor? Em cada operação, esses drones autonomamente detonam suas bombas, deixando para trás um rastro de destruição. Em uma dessas missões explosivas, uma única bomba de alta potência foi suficiente para obliterar um depósito militar, deixando nada além de escombros inflamados. Os russos, é claro, se recusam a admitir a magnitude dessas ações, escondendo suas perdas para não desmoralizar sua máquina de guerra. Mas a verdade é que por trás de cada fogo, cada explosão, há uma história de engenho extremo e coragem. Como essa invenção foi capaz de mudar o rumo do combate? Quantas vidas foram salvas ou destruídas por essas máquinas silenciosas? Que segredo mantém sua tecnologia tão eficaz, deixando o inimigo na dúvida, desesperado? E o mais aterrorizante, quantas dessas armas ainda estão escondidas, prontas para entrar em ação, deixando uma marca permanente na história do conflito? Prepare-se porque essa é uma história de inovação, coragem e uma nova era de guerra aérea, onde o mito se torna arma, e o céu se torna palco de uma batalha que você jamais imaginou. Você já imaginou uma arma capaz de eliminar os inimigos de forma inteligente, segura e repetida, sem precisar se sacrificar ou colocar a infraestrutura nacional em risco? Essa tecnologia existe e é exatamente o que transformou o conflito na Ucrânia, trazendo uma nova era de guerra aérea. Imagine um drone que não apenas dispara bombas com precisão, mas também consegue voltar ao local de origem, pronto para uma nova missão. Essa não é uma história de filmes de ação, mas uma realidade que está mudando tudo. Esses veículos aéreos não precisam de um piloto a bordo. São controlados por sistemas avançados, capazes de orientar-se pelas zonas de interferência satelital, evitando os principais sistemas de defesa russos. O equipamento de Gorinich é uma inovação que desafia tudo o que se pensava sobre combate aéreo. Com um kit que custa apenas $50 mil, mais ajustes tecnológicos, esses bombardeiros são uma revolução na economia de guerra. Enquanto os mísseis tradicionais só podem ser usados uma vez e as estratégias kamikaze cansam os recursos rapidamente, esses drones reutilizáveis oferecem uma vantagem enorme. Deixe-me te perguntar, quantos inimigos podem ser destruídos por um drone que volta por várias missões, causando danos devastadores, sem se perder? E o mais surpreendente, as defesas russas têm se mostrado totalmente incapazes de pará-los. Como isso é possível? Engenheiros e pilotos ucranianos descobriram como esconder esses veículos, mesmo nas zonas mais protegidas, fazendo com que eles retornem intactos, prontos para atacar de novo. Em cada voo eles deixam uma trilha de destruição.
aumentando o pesadelo do Kremlin. Nas sombras sob o véu da escuridão, esses veículos são uma ameaça constante. Eles estão mudando a face da guerra, tornando qualquer tentativa de defesa quase impossível. Quantos inimigos ainda podem ser derrotados até que tudo isso pare? A resposta parece estar nas mãos da tecnologia, e ela está ao alcance de quem ousa inovar. No silêncio das noites, enquanto o mundo dorme, as operações secretas de Venezuela continuam. Sob o manto da escuridão, drones e equipamentos inovadores são lançados, causando pesadelos na lógica militar inimiga. Os bombardeios profundos atingem alvos estratégicos, destruindo infraestrutura vital. E quem está por trás dessas ações? Ainda vejo o criador, com orgulho, colocando stickers nos drones, ajustando seus sistemas, ansioso por ver seu projeto em ação. Sua mente brilhante, movida pela paixão por inovação, tornou tudo possível. Felizmente, o país tem uma equipe de mentes brilhantes assim, apaixonadas, persistentes, capazes de transformar sonhos em armas eficazes. Eles continuam descobrindo novas estratégias para proteger seu território, retaliações precisas, ataques devastadores. É uma batalha invisível, travada nos bastidores que dificulta a visão do inimigo. Imagine o que vem a seguir. Os drones, capazes de fugir dos sistemas de defesa adversários, atravessando zonas de supressão satelital com facilidade, deixando os inimigos em pânico e devastados. Cada missão bem-sucedida é um golpe que ecoa nas relações internacionais. Cada ataque é um lembrete de que mesmo na sombra, a inovação se torna a arma mais poderosa contra um adversário gigantesco. E o mais chocante? Ainda há muitas ações que permanecem classificadas. Os engenheiros e pilotos continuam trabalhando incansavelmente alimentando a esperança de que nesta guerra silenciosa, a vantagem tecnológica pode decidir o futuro do país. No coração da batalha, é a criatividade que mantém a esperança viva, uma força invisível mas implacável. Será que o inimigo consegue imaginar a verdadeira potência escondida nas sombras? Ou estamos apenas começando a entender a verdadeira extensão da nossa vantagem? O destino da guerra pode estar nas mãos de mentes que, sob a noite silenciosa, planejam a revolução mais inesperada de todas. Durante a sua juventude, Gorinich viajava por regiões distantes de sua terra natal. Seus dias eram marcados pelo cheiro de maresia e o som distante de aviões cruzando o céu. Quando adulto, estudou economia, construiu uma fortuna e tinha uma vida de sonhos. Mas tudo mudou em 2020 com a chegada da pandemia. Seus negócios pararam abruptamente. Sem saber o que mais fazer, decidiu mergulhar no mundo da aviação. Então começou a assistir vídeos, a sonhar com o céu. Quais serão os rumos de uma paixão repentina que nasce na crise? Aos poucos, sua obsessão se transformou em ação. Encorajado, se matriculou em uma escola de aviação, conquistando sua licença de piloto privado. Durante a pandemia, a aviação virou moda na Ucrânia. Aeroportos tradicionais fecharam, abrindo espaço para pequenos aviões. Muitos empresários como Gorinich viraram pilotos amadores. Ele se apaixonou pelo voo, sentindo o motor rugir sob seus pés, a brisa fria na pele. Seu treinador, Machin, tinha sonhos desde menino. Aos 6 anos, já dizia que queria pilotar. Agora formado, ajudava futuros pilotos a conquistarem suas asas. O som das hélices e o cheiro de combustível eram rotina crescente na sua vida. Machin e Gorinich criaram uma conexão especial, ambos seduzidos pelo céu. Mas uma reviravolta estava por vir. O que poderia transformar um sonho inocente em uma missão de guerra? Tudo mudou com o conflito. A invasão foi abrupta, rasgando o silêncio da manhã com a explosão de bombas e o cheiro de fumaça. Gorinich inesperadamente se viu voluntariando-se para lutar, mesmo sem preparação militar. Outros tomaram esse caminho por patriotismo ou necessidade. Mas ele tinha algo diferente, conexões com altas autoridades e uma visão ousada. A partir daí sua história virou uma batalha diferente, uma luta no céu e no solo. Com o coração de piloto e a inteligência de um estrategista, Gorinich embarcou em um projeto secreto. Sua ideia, transformar aviões de lazer em armas poderosas. Pegou kits de um avião de treinamento que custavam $50 mil e os modificou radicalmente. Instalar sistemas autônomos, ampliar a capacidade de combustível e equipar com bombas soviéticas antigas. Tudo para criar uma arma de pestes invisível. Ele recrutou engenheiros brilhantes que ajudaram a reinventar o Sky Ranger, um avião ultraleve de origem francesa. Cada detalhe foi repensado, autopiloto, sistemas militares de navegação e comunicação, e uma carga de bombas capaz de derrubar alvos importantes. Apesar do índice de sucesso, a operação foi clandestina, escondida dos olhos das Forças Armadas. Mas o que faria uma invenção assim ser capaz de mudar o rumo de uma guerra? Seu esforço não foi em vão.
Quando a equipe de Gorinich ajustou sua máquina mortal, o céu se tornou palco de algo nunca visto. Pequenas aeronaves, transformadas em caças voadores suicidas, agora cruzavam os céus com uma precisão letal. Em poucos meses, seu projeto revolucionário tinha potencial para destruir bases inteiras, com impacto de bilhões de dólares em danos. Uma guerra silenciosa, mas devastadora, construída nas mãos de um homem que desafiava tudo o que achava-se impossível. O que acontece quando o desejo de voar se torna uma arma de destruição? E o que o futuro reserva para uma invenção nas mãos de alguém com visão de inovação radical? Prepare-se, pois a história de Gorinich está apenas começando. Imagine um pequeno avião de apenas 5,5 metros de envergadura, aeronaves que parecem frágeis, mas escondem um potencial devastador. Esses ultraleves, populares entre pilotos iniciantes e entusiastas de aviação recreativa, hoje estão na linha de frente de uma guerra silenciosa. Quem poderia imaginar que por trás de sua aparência simples, estaria uma inovação que destrói bilhões de dólares em infraestrutura inimiga? E o responsável por isso é alguém que preferiu manter sua identidade em sigilo, mas cujo feito altera o rumo do conflito. Tudo começou com um homem vindo do oeste da Ucrânia, cuja vida mudou dramaticamente na década de 2020. Após anos de sucesso empresarial vivendo um estilo de vida luxuoso, tudo foi interrompido pela pandemia. Mas ao invés de se render, ele descobriu uma paixão secreta por aviação, assistindo vídeos e se dedicando a aprender a pilotar. Com o aeroporto principal do país paralisado, ele aproveitou a deixa, treinou e obteve sua licença de piloto privado, viajando por campos novos e pistas menores, alimentado pelo desejo de voar mais alto. Seu mentor, Machin, um verdadeiro apaixonado por aviões desde criança, ajudou a transformar esse sonho em realidade. Desde os 6 anos, seu sonho era pilotar. Durante horas, ele rastreava cada movimento de aviões, mergulhado em seu mundo de conhecimento. Com a paixão crescendo, ele se formou na Universidade de Aviação Nacional. Logo pilotava uma aeronave que para muitos era apenas um brinquedo de lazer, mas que agora se revela como uma arma de destruição em escala global. Você consegue imaginar o impacto? Uma aeronave leve, com um motor de 79,9 cavalos, que atinge velocidades de 150 km por hora e sobe até 900 pés por minuto. Todos esses detalhes, que parecem insignificantes, tornam-se armas estratégicas. Como uma invenção que nasceu para o recreio, pode ser transformada em uma ferramenta de guerra. E tudo graças a um homem que, escondido na sombra, aperfeiçoou uma ideia que pode mudar o curso de uma invasão. E a história fica ainda mais inacreditável. Esse homem não apenas projetou um drone destrutivo, mas adaptou uma aeronave de uso civil, equipada com bombas soviéticas antigas, as mesmas usadas durante a Guerra Fria. Ele trouxe a tecnologia do sonho de voar e a converteu em uma arma poderosa, capaz de atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. Tudo isso aconteceu enquanto o mundo assistia, sem entender o jogo de forças por trás do silêncio e da poeira levantada por esses pequenos aviões. E a pergunta que não quer calar é: quem é esse enigmático líder por trás dessa revolução aérea? Como uma aeronave tão simples se transformou na maior ameaça à infraestrutura inimiga? A resposta está aí, escondida nos céus, onde um homem ousado e genial escreve seu próprio capítulo na história bélica moderna. Prepare-se para descobrir os detalhes dessa estratégia que desafia tudo o que sabíamos sobre guerra aérea. Porque na sombra dos ultraleves de lazer, uma nova era de combate se revela. E ele, o criador secreto, está pronto para liderar essa batalha aérea sem precedentes. Depois de transformar um avião de lazer em uma arma mortal, Gorinich deu um passo decisivo. Com acesso ao arsenal do exército, ele descobriu uma enorme reserva de bombas soviéticas. FAB 120, a carga perfeita para seus planos. Em um terreno de treinos, ele e sua equipe ajustaram cuidadosamente a aeronave. Cada detalhe aprimorado, fuselagem reforçada, sistemas militares de navegação, comunicação confiável. Ele tinha uma missão, mas conseguiria transformar essa invenção em uma arma operacional, capaz de fazer a diferença na guerra? A resposta veio em 2023, quando percebeu que não poderia usar sua criação com as forças especiais devido a razões políticas militares. Então, uma esperança surgiu, um novo grupo de elite. Liderados por seus colegas Fidel e Casper, eles convenceram o comandante-chefe de que o país precisava de algo revolucionário. Uma unidade nova, destinada a usar drones para ataques rápidos e estratégicos. O 14º Regimento de Sistemas Não Tripulados nasceu dessas conversas. E eles não perderam tempo. Uma equipe liderada por Gorinich apresentou seu projeto, uma aeronave que até então parecia impossível.
Em poucos meses, seu avião conseguiu decolar, fazer manobras aéreas complexas e atingir com precisão o foco de um tanque de treinamento. Os comandantes ficaram impressionados. Era só o começo, mas o mais chocante viria a seguir. Como uma invenção que parecia saída de um filme de ação podia estar tão perto de mudar o jogo? A aventura de Gorinich ainda estava começando. Seu projeto, que antes parecia apenas uma fantasia, agora era uma ameaça real. Uma arma de guerra na ponta dos dedos de quem acreditou que inovação podia vencer qualquer limite. E o que viria a seguir? Quais segredos escondiam aquelas bombas soviéticas antigas e aquela aeronave modificada? Prepare-se, porque essa história é repleta de reviravoltas e surpresas que podem transformar o destino de uma nação. Você já imaginou transformar um avião comum em uma arma de destruição em massa? Uma invenção que, em mãos erradas, poderia alterar o rumo de toda uma guerra? A história de Gorinich é exatamente assim. Após converter uma aeronave de lazer em um verdadeiro guerreiro voador, ele descobriu um tesouro escondido no arsenal soviético, as bombas UFAB-120. Com elas, seu sonho de uma arma devastadora começou a ganhar corpo. No segredo do campo de treinos, ele e sua equipe fizeram o impossível. Reforçaram a fuselagem, integraram sistemas militares de navegação e comunicação, tudo para transformar o avião em uma ameaça real. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça perigoso, um projeto secreto que, se fosse bem sucedido, mudaria tudo. Mas, seria possível transformar essa invenção em uma arma operacional? Em 2023, a resposta veio na forma de uma dura realidade. Ele percebeu que seu projeto não podia mais ficar sob sigilo, sob o risco de cair nas mãos erradas. Afinal, motivos políticos e militares o impediram de usá-lo nas forças especiais. Mas a esperança não morreu. Dois colegas seus, Fidel e Casper, convenceram o comando de que um novo tipo de força era necessária, uma força que usasse drones para ataques táticos e estratégicos. Assim nasceu o 14º Regimento de Sistemas Não Tripulados. E aí tudo mudou de forma surpreendente. Uma equipe liderada por Gorinich mostrou uma aeronave que parecia saída de filmes de ação. Em poucos meses ela decolou, fez manobras complexas e atingiu com precisão um alvo de treinamento. Aquele momento foi um ponto de virada. Como uma invenção que parecia uma fantasia poderia estar tão próxima de mudar o jogo? E o que ainda escondem aquelas bombas soviéticas antigas e a aeronave modificada? Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas. Algo que pode transformar o destino de uma nação. Afinal, inovação e coragem podem enfrentar qualquer limite, até os mais impossíveis.